Olá, pessoal. Meu nome é Gustavo Siqueira Duarte. Hoje é o nosso palestra sobre o encontro 8, que é o encontro de finalização, encerramento do ciclo e de motivação. Em falar que eu vou continuar, que eu estou acompanhando vocês, mesmo que agora não tão de perto, a gente vai continuar juntos. E hoje eu trouxe uma palestra para falarmos sobre isso, sobre a nossa jornada e sobre o que a gente vai fazer para continuar melhorando daqui para frente na nossa empresa. E o tema dessa palestra é o processo de inovação e o impacto na produtividade. A gente vai falar sobre processo, sobre inovação e sobre produtividade. Então, preparei esse materialzinho para vocês e vamos lá. A primeira questão é o quanto pequenas mudanças fazem diferença. Por que eu estou falando isso? Olha essas duas fotos. Quanto tempo vocês acham que tem essas duas crianças? 6 meses? Um ano, talvez? Já que é a mesma criança, né? Um ano? Não. 2 dias. Simplesmente o corte de cabelo mudou. Fez grande diferença. É o que a gente faz, que eu falo para vocês fazer na empresa de vocês, para a gente ir melhorando pouco a pouco, escolhendo problemas e solucionando eles e aumentando e melhorando a cada dia mais. Porque pequenas diferenças, a cada dia, 1 hora faz uma diferença grande. E pequenas diferenças e pequenas mudanças na nossa empresa faz com que a gente melhore cada vez mais a nossa gestão e o nosso faturamento. Mas afinal, por que eu estou falando isso? Porque produtividade é um tema muito importante. O que é produtividade? Produtividade é produzir mais com o menor recurso possível, ou seja, ser eficiente. É a gente olhar na nossa empresa, o que pode fazer para melhorar com o menor recurso possível, resolvendo, colocando um QR Code, arrumando as nossas redes sociais, postando nossos produtos, gerando engajamento, gerando clientes, tendo contato com os clientes que vão na empresa, com os clientes que estão deixando de ir na empresa, tendo um jeito de conversar, tendo número, perguntando, oferecer produto para esses clientes. Isso é o mais importante, para a gente ser mais produtivo. E também para a nossa empresa ser mais produtiva, pensando no olhar interno agora para os nossos colaboradores, produzir mais com o menor recurso possível para eles também, para eles continuarem produzindo mais, tendo engajamento, eles tendo reconhecimento, eles levando o problema para vocês e vocês resolvendo. Isso são atitudes que a gente considera como pequena, que faz com que a nossa empresa tenha maior produtividade e crescer mais. Mas por que eu estou falando isso? Porque o Brasil está entre os piores no índice de crescimento de produtividade de 1980 até 2021, no caso. Enquanto a Coreia do Sul tem 408% de produtividade, o Brasil tem somente 5%, o que é muito baixo. A gente já tem essa cultura. Então, a gente tem que, enquanto líder, motivar a nossa equipe para que ela possa melhorar cada vez mais e ser mais produtiva. Isso é um problema crônico do país, do governo? Pode ser que seja sim, mas a gente como líder, como empresários, como pessoas que estão todo dia trabalhando, que aguentaram a pandemia, que foi um momento muito difícil, se reinventaram, a gente tem que saber onde produzir mais e como produzir mais com a nossa equipe engajada. Isso é muito importante. Quando falamos em inovação, em produtividade, a gente logo pensa nesses grandes gigantes, que é a Amazon, o Google, a Apple, o Facebook. Então, todas essas empresas aí são gigantes no mercado que fazem com que a gente olhe para eles e se espelhe. O que eles estão fazendo? O que eles fizeram de diferente? O que eu posso fazer na minha empresa para me ser diferente? O que eu não tenho na minha empresa que tem em outro local que eu posso colocar na minha empresa para a gente ser diferente? Isso é muito importante. E para isso, a gente tem a definição quadrada de inovação, que é
inovação incremental, inovação radical, inovação aberta e inovação de modelo de negócios. Que todas essas são muito importantes, mas o que eu quero nessa reunião levar para vocês? O que é o intuito da gente levar para vocês? Não é nada disso, é inovar com o pouco que a gente tem, olhar o que está dando certo, o que outras pessoas estão fazendo que está dando certo, o que eu tenho na minha empresa de novidade que eu posso mostrar para os meus clientes para gerar a venda. Isso é o mais importante, é a gente inovar com o que a gente tem, inovar com pouco. E pensando nisso, eu já trago essa questão que inovar pode ser mais simples do que você pensa. Pensando nisso, tem essa seguinte pergunta: como minha empresa pode ser mais inovadora? A gente tem que parar para pensar nisso, pelo menos um tempinho durante o nosso dia, falar o que eu fiz de diferente, o que eu estou sendo mais inovador essa semana, ou esse mês, ou hoje. O que eu fiz para inovar minha empresa hoje? Porque a gente tem que estar em constante evolução para a gente ser cada vez melhor. Por quê? A gente tem que motivar pessoas, porque 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Essa é uma frase de Simon Sinek, um autor britânico-americano e palestrante inspirador, e isso tem muito sentido, porque todo mundo é todo mundo são pessoas, são diferentes jeitos de lidar, são diferentes entendimentos, são jeitos diferentes, são funcionários de maneiras diferentes que a gente tem que lidar, são clientes totalmente diferentes que a gente tem que lidar. Então a gente tem que saber lidar com essas pessoas de forma diferente, saber lidar com essas pessoas de forma com que a gente se sinta no ambiente agradável, tanto na empresa, sendo o patrão com os colaboradores, tanto quanto um vendedor ou um colaborador vendendo para um cliente. A gente tem que entender a necessidade desses clientes e levar a necessidade para esses clientes é muito importante para a gente, porque com os clientes satisfeitos, levando o nosso produto, a tendência é a gente vender mais para eles e eles fazerem o nosso negócio chegar em mais pessoas. Então, entender a necessidade do nosso cliente é muito importante. Por isso que essa é uma frase muito impactante para a gente analisar e pensar, porque todo mundo são pessoas e todo mundo é curioso. Por que eu estou falando isso que todo mundo é curioso? Porque todo mundo quer saber o que a sua empresa tem de novidade, seja para conhecer ou seja também para comprar o produto de vocês. Pensando nisso, aqui a gente tem a solução de problemas. O que isso quer dizer? Como que a gente soluciona os problemas da empresa da gente? A gente tem duas linhas. Desculpa. Uma é descobrir o problema e a outra são aplicar técnicas que a gente já conhece, como a técnica dos 5 porquês e até que eu vou explicar a seguir do olhar curioso, é entender onde que está o problema, é o mais essencial para a nossa empresa. Por que eu estou falando isso? Porque olha essa placa. Ela era dentro de uma indústria, um laticínio, o máximo que o caminhão podia transitar, porque caminhava muitas pessoas ali ao redor, era de 10 km por hora. Aí, muitos dos colaboradores, dos motoristas de caminhão, passava mais que isso, às vezes com o pessoal reclamando, às vezes eles levando advertência, sendo chamado no RH para conversar, e isso foi com um olhar curioso do RH e dos técnicos da empresa, eles perceberam. Vamos mudar a placa, vamos notar que a gente, como empresa, está olhando para esse fato, que isso é importante. Eles apenas mudaram a placa. Velocidade máxima permitida, 9,9 km, e mudaram a cor. Fez com que 85% dos colaboradores parassem de andar numa velocidade mais alta, porque viu que a empresa teve interesse em olhar para o problema e falar que isso realmente é um problema, que ia ser levado mais a sério, mas então de brincadeira, cobrando deles e mudando um pouco a placa. Fez com que teve essa redução de 85% no primeiro momento, enquanto estava sendo testado. Então, isso já teve um resultado positivo na empresa. Outro fato de inovação que a gente tem aqui, trazendo como exemplo, eu vou usar esse das filas.
Em vez de todo mundo ficar em pé, cada um colocou seu sapato ali e fez com que a fila ia progredindo, só que com menor esforço. Então, eles inovaram para melhor, ficando sentados. Outro exemplo de fila, em vez de ficar no meio da rua esperando, o pessoal colocou cada um seu objeto, sabendo sua vez na fila, e quando fosse trocado, eles iam lá e atualizavam. Um exemplo de atualização que a gente pode usar na nossa prática. Por que que eu estou falando isso? Porque inovar é a gente olhar o que está dando certo, olhar o que é feito em algum local e aplicar na nossa vida. Porque olha como exemplo a gente tem aqui a roda. Como que ela foi inventada? Provavelmente, segundo invenções da minha cabeça, né? O ancestral nosso olhou e viu uma bola, um coco, uma pedra rolando sobre o morro e falou: não, isso vai me servir. E aí foi que ele ajustou a ideia de ver outra coisa para a realidade dele. Um caso muito impactante disso que eu estou falando é a prensa de Gutenberg, que foi a revolução da escrita, onde ele pegou a prensa de vinho e a prensa de papel moeda, juntou as duas coisas e mais um monte de outras coisas para fazer a prensa de Gutenberg, que foi a primeira impressora, vamos supor assim, que foi sem precisar de ser escrito, sem precisar de cada pessoa escrever um papel, isso aí revolucionou a escrita por isso, por imprimir mais de 1.000 papéis em um dia usando tintas, como, por exemplo, jornais, ficou muito popular na época na Europa, e essa prensa foi divulgada para vários outros locais, então isso foi muito importante para a Revolução da Escrita e para a história, né? Onde muita gente começou a aprender a ler por causa disso, começou a ter acesso a mais livros. Então, essa revolução aí, usando duas outras coisas que não tinham nada a ver, é o que impactou e fez ter essa revolução inteira, né? Então, é importante a gente olhar para isso, para as coisas que a gente pode resolver, olhar o que está dando certo e aplicar na nossa realidade. Por que eu estou falando isso? Porque muitos dos empresários, e não estou falando que é o caso de vocês, e eu não quero que seja, mas por que os empresários brasileiros não são tão inovadores quanto os da Coreia do Sul? E um dos grandes fatos que a gente tem no nosso dia a dia é muito por medo, medo de se expor, medo de fazer as coisas e alguém achar graça, medo de o produto não ser tão bom, mas, cara, expõe a sua empresa, a gente tem que se expor, a gente tem que se mostrar nas redes sociais, isso que é importante. E outro lado é a ansiedade. Ah, mas se eu fizer e não ficar perfeito, eu vou ficar triste. Cara, faz. Faz que vai dar certo. É importante a gente fazer. Igual essa matéria aqui. Alguns têm mais medo de falar em público do que de morrer. E isso a gente não pode. A gente é gestor. A gente é quem comanda. Quem tem que mostrar o nome da empresa da gente é a gente mesmo. Ir lá, divulgar, mostrar e tentar crescer cada vez mais como marca. Isso é importante. E o que fazer na prática, então? Definir metas, ou escolher o problema, ou escolher o que a gente vai fazer no dia e executar o planejado. Enquanto eu não executar isso, eu não vou fazer outra coisa, ou eu vou fazer outra coisa, mas eu tenho tempo para fazer isso aqui. Organizar a agenda da gente como se a gente for, como se a empresa dependesse da gente. Eu falo brincando, mas a empresa realmente depende de vocês. Então, faz a gestão completa, organize o seu tempo, faz as coisas, posta, divulga. Isso é muito importante para vocês crescerem. Executando o planejado, como está escrito, a gente vai fazer com que a gestão da empresa da gente seja mais completa, mais bem alimentada e cada vez mais crescente. Gestão nada mais é do que a capacidade de saber dividir tempo sabiamente entre pendências e as tendências. O Alder Longo. O que isso quer dizer? Que a gente tem muita pendência na empresa da gente. 90%, 95% do nosso tempo a gente tem que dedicar porque precisa ser resolvido. Mas também a gente tem que saber balancear, olhar para o que tem de novidade, olhar o que pode ser feito na nossa empresa, que pode mudar,
que pode acrescentar, que pode fazer com que as coisas melhorem, com que gere mais vendas, com que os clientes ficam mais interessados a vir na empresa. Ah, mas eu vou parar de olhar para a minha empresa, resolver meus problemas, para ficar olhando o que tem de novidade, olhando celular? Não. A gente, numa carga horária normal de 40 horas, 39 horas a gente vai trabalhar full time e 1 hora a gente vai separar. Nessa 1 hora a gente não escuta problemas, a gente separa no nosso dia e olha só para tendências, pesquisando, olhando o que outras empresas estão fazendo, olhando o que outros locais que têm empresas parecidas estão fazendo, olhando o que eles têm de novidade, conversando com vendedores, tendo esse networking que a gente fala, de entender o que a gente pode fazer para melhorar a nossa empresa sem citar nenhum problema nessa 1 hora. Focar, vai ser quarta-feira, das 13 às 14. Dessa hora você separa 1 hora para isso, para ir anotando e escolhendo quais são as etapas que você vai fazer dessas tendências a partir daí. Isso é muito importante para a gente crescer e entender o mercado que a gente está trabalhando. E para os problemas? Como a gente vai resolver as outras 39 horas? Use a metodologia Alice Sebrae Problemas. Que são elas? Divergente. Descobrir. A gente vai descobrir, definir, desenvolver e finalizar. Como? Para a gente descobrir, a gente pergunta quais são e de onde vêm os problemas. Para a gente definir, a gente fala qual problema devemos focar em resolver. Sabendo qual que é o problema que a gente vai focar para resolver, a gente pode desenvolver quais as soluções possíveis para esse problema. E para finalizar, depois de aplicar as soluções possíveis, a gente já vai ter chegado na solução e finalizado, resolver o problema. Eu vou largar a mão, já está resolvido? Não, eu vou lá olhar de novo. O nosso problema, de fato, foi resolvido? E aí a gente entrega um resultado. Se de fato vai resolver, beleza. Se não, a gente aplica outro método, outras perguntas e refaz esse teste de novo para a gente resolver a causa do problema, que é muito importante para a nossa empresa e para a empresa de vocês. Para isso, mas como que eu vou fazer para descobrir? A gente pode escolher qualquer área da nossa empresa. Pode ser provindo dos fornecedores de matéria-prima, pode ser alimentando o melhor sistema de gestão, olhando os processos internos, como a nossa produção está sendo feita, quantas pessoas estão sendo gastas, por que tem esse tanto de pessoas, se podemos, o que podemos fazer para melhorar, para produzir mais. Olhar para a nossa equipe e capacitar ela, tornar pessoas que estão com a gente, colaborando para o crescimento da nossa empresa, pessoas que podem ajudar mais, agregar mais, não deixar ele estagnado ali, incentivar ele a melhorar, fazer curso, a entender sobre gestão, a fazer melhorias para ele e para você. Outra parte é adquirindo novos produtos e serviços, comprando novidades para a empresa e trazendo. E a relação com o cliente é muito importante também. A gente ter o pós-venda, conversar com o cliente, entender a realidade do cliente é muito importante. E, com isso, o que a gente faz depois disso? O que a gente faz na nossa empresa para a gente ir melhorando constantemente? E olhando o que a gente pode fazer para que a nossa empresa continue evoluindo. Analise o que os concorrentes estão fazendo, o que eles têm de novidade, não só na cidade, eu não falo de concorrente na cidade, eu falo de concorrentes de pessoas que trabalham no mesmo segmento que você. Analise o que eles têm de novidade, o que está bombando na área deles, o que você pode trazer que você não tem ainda. E vá mudando, vá atualizando seu catálogo, vá mostrando para os seus clientes os produtos que você tem, porque geralmente os clientes não sabem de todos os produtos que a gente tem. E cada vez que a gente mostra uma novidade para eles, a gente vai melhorando. Divida entre a equipe. Cara, vamos. Quem vai postar das redes sociais hoje? Pode ser eu, amanhã você, ou eu posto um dia, você também posta. Combine para que várias pessoas façam as suas devidas funções na empresa. Busque informações via site, Instagram. Por mais que a gente fale que o Instagram a gente está usando só para olhar redes sociais dos outros, mas use essas redes sociais para ver novidades para o seu negócio via telefone, presencialmente com clientes, com vendedores. É muito importante a gente conversar.
Depois, faça uma pesquisa de mercado. O que que não tem na minha empresa que pode ter? O que que eu posso melhorar na minha empresa? Liste tópicos de pesquisa, novas tecnologias de mercado, práticas sustentáveis, demandas dos clientes e pesquise também no YouTube, em podcast de pessoas falando sobre os assuntos que são pertinentes ao seu tema, sobre gestão. Tem muito conteúdo bom. E, por último, mas não menos importante, ouça seus clientes, principalmente os mais críticos. Eles sabem o que está acontecendo nessa empresa. Por mais que eles venham, eles comprem direto, eles reclamem, eles estão comprando seu produto porque acreditam na sua marca e quer que você melhore. Falando disso, aqui a gente tem o ChatGPT, que é uma plataforma de pesquisa rápida e eficiente. É uma inteligência artificial que veio para revolucionar. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque 49% das empresas já usam o ChatGPT, então a gente já está para trás. Essa ferramenta de busca precisa, que é o ChatGPT, essa inteligência artificial, é muito importante. 30% das empresas pretendem começar. 48% das empresas que usam afirma que o chat GPT já substituiu humanos. Então, é uma ferramenta de busca tão forte que essa inteligência artificial já está substituindo humanos, já está fazendo o serviço de muita gente. 93% das empresas que já usam pretendem aumentar o uso. E 90% das empresas que já usam afirma que o chat GPT vai ser a competência mais importante para quem busca trabalho. Então, a gente tem que se adequar às novas tecnologias, deixando isso para vocês se interarem, irem atrás, pesquisarem. Isso é muito importante para a gente ter uma pesquisa exata do que a gente quer, para a gente desenvolver sistemas importantes para a nossa empresa. Então, busquem sobre isso, busquem entender, é muito importante. E mais importante que a constância, ou mais importante que a velocidade, é a constância da evolução. Então, continuem evoluindo, continuem, após todas as etapas que a gente teve junto, essas 8 etapas, continuem buscando inovar, qualquer coisa eu estou à disposição. E, como eu já disse, eu estou aqui para ajudar vocês. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado.